Palestras da FEB. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus permaneça a nos envolver. Na noite de hoje, quanto ao Livro dos Espíritos, nós vamos estudar o capítulo 2 da quarta parte, que tem como título Das Penas e Gozos Futuros. Especificamente o subtítulo Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. São duas questões, a questão 963 e a questão 964, que eu vou passá-las, lê-las para que nós possamos identificá-las e, naturalmente, fazer os comentários a respeito. Então, na pergunta 963, Kardec faz a seguinte questão. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, uma importância? Fazer perguntas é tão difícil ou mais do que responder. Especificamente, as perguntas muito bem elaboradas, muito bem feitas. E Kardec foi um mestre em fazer excelentes perguntas aos espíritos. Tanto que, graças às suas perguntas, é que se delineou o caminho para que esta nova ciência fosse codificada por ele. Porque as suas perguntas, além de ser inteligente, conduzia a respostas também tão inteligentes quanto, e daí aprofundando-se ao ponto de nos trazer a codificação. Esta pergunta Kardec faz porque o que é que ele observa? A criatura comparada com o Criador é infinitamente pequena, não está nem como se comparar. E ele diz assim, será que o Criador tão grande, comparado a nós tão pequenino, ele se preocupa pessoalmente com cada um de nós? É uma pergunta que nós gostaríamos de fazer, qualquer um de nós, seres humanos, já que admitimos a existência do Pai e que Ele, como Criador bondoso, que é misericordioso, nós todos desejamos ter a sua atenção. E os imortais responderam, como sempre, de uma forma muito singela, de uma forma que desse para que depois desdobramentos em cima das suas respostas pudessem ser construído um edifício. Naquilo que nós dizemos, o que traz desdobramentos, complementos à resposta. Eu não gosto de usar muito a palavra complemento à doutrina espírita, porque dá a ideia de que quando se complementa alguma coisa, pode ficar a ideia de que falta algo. A doutrina espírita, para mim, por exemplo, é um bloco monolítico completo, que precisa, daí, desta síntese, ter desdobramentos para que nós possamos compreendê-la melhor. Mas a doutrina espírita não falta nada. Já estamos vivendo aí 160 anos com ela. Uma doutrina que atravessou o final do século, metade praticamente, do século XIX. Atravessou, podemos dizer, o século XX, dentre os séculos conhecidos da humanidade, aquele em que ela deu os saltos mais quânticos em termos de tecnologia, de avanço. Porque nós sabemos que os séculos são solidários. Como as encarnações são solidárias, os dias são solidários. E o século XX é aquele ápice que nós podemos dizer de uma época em que tanta coisa foi acumulada e até reprimida, porque nós tivemos na história da humanidade 1000 anos, considerado a Idade Negra, que é a Idade Média, aonde o progresso ele ficou reprimido pelos próprios pelos condicionamentos, pelas instituições, que a partir daí nós vivenciamos o século XX, e todos nós somos contemporâneos, de observar o que aconteceu no século XX. Mudanças de toda a ordem, em todas as áreas do saber, a ponto do homem chegar até a Lua, que é um satélite que está aí e jamais, até a década dos anos 60 do século passado,
o homem não tinha chegado até lá. Para chegar, é natural que teve que haver um desenvolvimento científico, tecnológico, que propiciasse a ele as condições. E hoje, nós já verificamos que o homem, de maneira indireta, ele está viajando pelo universo. Porque a todo dia nós verificamos notícias de informações do universo. Hoje já 2 universos, já que a própria ciência assim admite. Ora, uma filosofia, uma ciência, que nos traz aspectos éticos, morais, de consequências religiosas, que atravessa todos estes séculos, ou seja, 1,5 século, 160 anos, diante de tanta turbulência, mantendo-se inalterada, só isso merece um respeito da nossa parte. Porque, ao contrário, durante esse período, ela até avançou a esse período em alguns aspectos, falando de algo que a ciência ainda busca, mas que ela já nos trouxe, já nos evidenciou. Então, quando nós observamos essa pergunta de Kardec, a resposta que os espíritos dão, e que nos diz assim: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. Para nós, criaturas, esta é uma resposta que nos dá um alento, nos dá uma tranquilidade. Porque mesmo pequeninos, tão distante do Criador, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, no conhecimento que nós já temos hoje, é o Pai bondoso, amoroso, que cuida de cada um de nós. Isto nos dá alegria, nos fortalece para que até as nossas dúvidas ou vacilações encontrem nessa resposta um apoio, para sabermos que nós não estamos isolados ou desprezados porque somos pequeninos ou porque estamos muito distanciados do Criador. E, além do mais, seria ilógico o Criador, com todos os seus atributos, ao infinito, perfeito, bom, misericordioso, criar alguma coisa sem utilidade, sem objetivo, criar por criar. Isso não coaduna com o Deus que a humanidade conhece até os dias de hoje. Independente se o define ou diz que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou se é o Pai, é o Criador de tudo, é o arquiteto do universo, não interessa a denominação, mas é o Criador das criaturas que somos todos nós. E esse Criador, todos nós admitimos, independente de credo e religião, como criaturas que somos, de que Ele é perfeito. Os seus atributos são infinitos. E não caberia nesta concepção Ele criar alguma coisa inutilmente. Então a resposta, ela vem, além de nos alentar, nos dá esta confiança de que todos nós estamos pela sua bondade, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, criou-nos para que nós, diante da fatalidade que Ele determinou, porque no universo tem 2 princípios. Tem o princípio da livre determinação individual. É o livre-arbítrio que a criatura tem quando ela tem o conhecimento de ser e de si e pode, a partir daí, deliberar, fazer escolhas, já que a vida é feita de escolhas. E o outro princípio é o princípio da livre determinação divina. E a livre determinação divina dá à criatura, desde a sua criação, sem escolha, a fatalidade de evoluir, de crescer. Todos nós estamos destinados, querendo ou não, a evoluirmos, a sairmos da simplicidade, da ignorância, para os píncaros mais altos da angelitude. Essa é a fase, é o progresso, é uma lei natural, a qual todos nós estamos submetidos. Então, a resposta, no nosso entendimento, ela nos dá condições de fazermos muitas ilações a respeito.
porque realmente não caberia. E mesmo nós, criaturas imperfeitas, se fizermos algo ou desejarmos criar, porque o Criador é que cria, nós somos co-criadores, mas criar no sentido relativo das nossas capacidades alguma coisa, será que nós despenderíamos tempo, energia, fazer algo sem utilidade? Provavelmente que nós responderemos que não. Provavelmente nós faremos aquilo que achamos que é útil dentro das nossas concepções. Mas mesmo assim, Kardec não ficou satisfeito, porque ele desejava algo mais. Ele já entendeu, como nós estamos entendendo, mas ele fez uma outra pergunta, que é a 964. Porque o título do assunto é Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. E o que ele deseja saber é isto. Aí ele pergunta, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Porque se Ele cuida de todos nós, estar atentos tem uma finalidade, e nós nos sentimos punidos ou não, e admitimos muitas das vezes que as punições, pelos condicionamentos que nós tivemos ao longo do nosso processo evolutivo, que o pecado, muitas das vezes, era justamente a punição vinha do alto, vinha de Deus, tanto que a palavra pecado, ela até hoje, em alguns espíritas que eu já tive a oportunidade de conhecer, as pessoas dizem assim, olha, mas não deveria ter essa palavra na codificação, porque causa às pessoas uma certa repulsa. E aquilo, certa feita, me ocupou. Não fiquei preocupado, mas disse, mas por quê? Ele é espírita. E essa, porque para mim não causa, a palavra pecado não causava nada. Eu fui estudar um pouco. O que é pecado? Se nós formos olhar no dicionário, a palavra pecado, ela diz assim, desvio das leis naturais, toda vez que a gente desvia. Só que tem uma outra definição que diz assim, que também desvios dos dogmas da igreja. Essa parte a gente sabe que é, naturalmente, aquele condicionamento que nós tivemos ao longo dos séculos, a partir dos anos 300, especificamente a partir do dia 13 de junho do ano 313, quando Constantino deu aos cristãos o direito deles professarem a sua religião, já que até aquele momento era proibido, eram mortos, mas em compensação, a partir desse momento, a pureza, a pulcritude do evangelho da doutrina, ela passou a ser interferida pelos hábitos, pela cultura pagã e também pelos desejos e os interesses políticos e os interesses pessoais, a ponto de nós perdermos esta pureza do evangelho mesclado com tudo isto. Vários exemplos existem de atos, de ritos que nós encontramos no meio cristão e que, se nós formos olhar na história remota àquela época, nós vamos observar que muitos atos, muitos ritos que são colocados eram hábitos pagãos à época. E que o cristianismo não tinha isso. Nós não aprendemos com o Cristo, nem tampouco nesses 300 anos, nenhum ato que trouxesse algum rito, alguma coisa que condicionasse aquele que era cristão a acreditar nas verdades que libertam, necessitando de algum amuleto ou de alguma coisa. Mas, na realidade, Kardec aqui, ele já começa, então, a querer saber se essa questão do pecado, e quando nós estudamos a palavra pecado, verificamos que é desvio. O significado de pecado é desvio. Mas muitos de nós, ao longo das vilegiaturas, das encarnações, durante esse processo de várias existências, estivemos submetidos a regimes, a situações, a condicionamentos de que o pecado era justamente a falta cometida e que nós éramos culpados por aquilo. E às vezes até eternamente. E quando mudamos isso, e nos dias de hoje ainda encontramos uma ideia nova, algo que vem fazer com que estas palavras, muitas das vezes, desgastado ao longo desse período, o atavismo nos faz remontar e às vezes
criamos alguma resistência. É necessário, muitas das vezes, entendermos um pouco, até o linguajar dos espíritos, porque a própria codificação contempla aqueles que tiveram existências na própria igreja. Santo Agostinho, Curadares, muitos espíritos que tiveram existências nas diversas religiões e que fizeram parte do trabalho que o codificador fez, dando inclusive respostas como esta e outras mais. Então nós vamos verificar a resposta que os imortais deram a esta pergunta a respeito de recompensa ou de punição, já que Deus cuida de todos nós, nos olha, nos observa atentamente. E como é que isso acontece? Deus tem suas leis a reger em todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhes, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite às enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei, assim em tudo. Merece nós revermos a resposta. Então veremos primeiro. Deus tem suas leis a reger em todas as vossas ações. Isso quer dizer o quê? Que todas as criaturas estão submetidas às leis divinas. As leis estão aí patentes. Por isso que quando nós estudamos, os imortais, através da própria codificação, vêm lembrar. As leis divinas estão escritas na consciência de cada criatura. Então elas estão para reger as nossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Ora, se eu tenho leis que estão aí para serem seguidas e eu as violo, eu passo a me responsabilizar por essa, se não é nos homens. Trânsito, todo mundo sabe. De vez em quando, muitos de nós, ou talvez aqui, eu posso dizer que nessa plateia, todos já tiveram que em determinado momento, ou por terem violado, ou por terem até visto alguém na família que violou, submetido a uma punição porque se desviou da lei. Isso é um fato comum, natural, na vida de todos, para reger a sociedade, para que ela progrida. Porque se não houver regras, não houver leis estabelecidas, o progresso não acontece. A nossa bandeira tem ordem e progresso. No seu início tinha uma outra palavra que foi retirada, que era amor. Mas ficou ordem e progresso. Ordem e progresso são duas palavras, duas ações que conduz à própria lei divina, que é a lei do progresso, a qual todos nós estamos submetidos inexoravelmente, querendo ou não. Podemos progredir mais rápido ou menos, mas são leis divinas que estão aí à disposição. Então, quando nós cometemos qualquer desvio destas leis, é natural que somos responsáveis por ela. E é a partir daí que vem a punição, porque essa punição ela acontece, como ele diz, pelos excessos. O que é que nos dá a entender? A lei existe, é estabelecida os extremos, dizendo, nestes extremos estás no excesso, seja para mais ou seja para menos. Então nós temos uma faixa, que podemos dizer assim, onde nós podemos navegar, nós podemos viver tranquilos, sem problemas. Quando a nossa livre determinação individual, que é um dos princípios do universo, que é o livre-arbítrio e a livre escolha, opta por experimentar esses extremos, a responsabilidade passa a ser nossa. E nós nos culpamos por isso. Então, Deus não precisa estar pessoalmente, Ele está porque as leis são suas, quando Ele já estabelece, as regras são claras, mas isso é tão lógico, porque normalmente, sem uma resposta como essa, nós imaginamos que Deus estaria realmente, pessoalmente, tendo o dom da ubiquidade de estar cuidando das humanidades, que nós não sabemos quantos números são, da nossa,
Diz-nos os amigos espirituais que gira em torno de 30, 35 bilhões de espíritos só na Terra, encarnados e desencarnados. Imaginemos nós o universo. Mas eles estão falando dos espíritos conscientes de serem de si, mas na Terra as criaturas estão no reino mineral, está no reino vegetal, está no reino animal. Quantos princípios inteligentes em desenvolvimento, sem a consciência ainda de serem de si, estão nesse processo e que está sobre a égide e a lei do Pai. Então é natural, fica até claro, é inteligente, por isso que ele é a inteligência suprema. Estabelecer as leis e dar. Kardec, na sua explicação, ele nos fala de um apólogo para que nós possamos compreender melhor. Ele diz assim, um pai que cria o filho, educa o filho, dá-lhes todas as condições de instrução, de educação, chega um determinado momento, ele compra um campo e diz ao filho, meu filho, te dei instrução, te dei tudo que você precisava, estou te dando agora um campo para que você cultive. As regras são estas. Se você as seguir, você terá uma velhice tranquila, estará bem, terá frutos, será exitoso. Se você deixar de cumpri-las, você vai morrer. Pela velhice você não vai ter nada. Dar ao filho, entrega ao campo. Aí ele pergunta e diz, se na velhice o filho estiver sofrendo com algum problema, de quem é a culpa? É do pai? Se na velhice ele está bem, tranquilo, de quem é o êxito? É do pai? Só que ele complementa dizendo assim, este apólogo não é o próprio pai que nós nos referimos, porque Deus é misericordioso, Deus é bom. Deus, ao invés de entregar para o filho o campo e as leis, ele faz assim. Mas ele está atento e a todo instante ele coloca um anjo guardião, coloca um aviso, nos dando oportunidades múltiplas, até de repetirmos a lição quando nós erramos através da reencarnação. Como eu não combinei nada com a parte que me antecedeu no comentário da lição, eu vou aproveitar o momento para comentar um pouco. Porque Jesus, em nenhum instante, Jesus deixou de dar exemplo, seja nas suas falas, mas especificamente na sua vivência. A cruz que ele carregou, indo para o Morro da Caveira, ao Gólgota, aí tem ensinamentos profundos. O primeiro deles, ele tinha um objetivo. Ele tinha que chegar ao Gólgota, primeiro para cumprir o que estava previsto. Nós, criaturas, temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Não é o progresso? Não é progredirmos? Inexoravelmente ligados a este progresso, porque é uma lei divina? Mesmo que sejamos rebeldes, nós somos conduzidos. Então ele tinha um objetivo. Cansado, estropiado, todos esses jeitos. Era natural que ele caísse. Como qualquer um poderia cair carregando um peso, que não é de isopor, nem as rodinhas, como foi dito. Mas o que é que a gente observa? Quantas vezes ele caiu? Não interessa. Tem alguma vez que ele caiu e prostou-se? Nós não observamos. Qual o ensinamento que nós podemos tirar daí? A queda faz parte dessa caminhada do progresso. O desvio, o erro, também serve de ensinamento. Mas não o cultue. Não se proste diante do erro. Não se culpe. Levanta e prossegue. Ah, mas caiu novamente. Sim. Depois de andar passos, caiu mais à frente. O que quer dizer? Este caminho evolutivo pode ter quedas, mas que ela não seja a mesma. Seja nos pontos do progresso que nós desejamos, naturalmente pela própria livre determinação individual. Mas, durante esse percurso, apareceu o Cirineu, diante de milhares de pessoas.
Era um homem, era um agricultor que estava vindo. E todo mundo, inclusive nas dissertações que nós observamos dos benfeitores, é de que esses espíritos encarnados que ali estavam eram muitos que foram beneficiados pelo Cristo, foram curados. Alguns até que foram os discípulos, apóstolos dele que conviveram, que estavam ali olhando, vendo aquela situação, mas temerosos. Este homem diante disse como a lei permitia, se alguém desejasse ajudar, alguém que estava num caminho deste para ser crucificado, ele se ofereceu. E os soldados deixaram. E Jesus poderia dizer, não, muito obrigado, a cruz é minha, eu que a carrego. Mas isso não foi o exemplo. Ele deixou que o sirineu ajudasse. Tem algum ensinamento nisso? Tem. É o que Kardec fala. Pai é misericordioso. As leis estão escritas para que nós possamos cumpri-la. Mas sempre tem um sirineu. Tem alguma coisa que nos avisa. É uma mensagem, é um amigo, é uma palavra. É um encontro que nos fortalece diante das quedas que nós temos. Que pode ser uma situação de desgosto, alguém que falou alguma coisa, eu não gostei, isso é uma queda. Porque eu estava no estado bem e caí naquilo em termos de me deixar mal. Porque alguém disse uma coisa que não era verdade de mim e assim por diante. E às vezes uma palavra amiga, um conforto, uma leitura edificante, uma voz que vem do alto, o anjo o guardião que coloca à nossa frente alguém para poder naquele momento nos ajudar, são sirineus que estão nos ajudando nesse progresso para que nós possamos assim adiantar. Então Deus não pune ninguém. As suas leis estão aí à disposição das criaturas. Por isso que quando nós estudamos, já que estamos na pergunta 963, lá na 614, quando fala das suas leis, das leis naturais, quando Kardec pergunta o que se pode entender sobre leis naturais, os imortais responderam que são leis divinas, leis perenes. Mas também dizem que nós, os homens, as criaturas, sofremos porque nos afastamos destas leis. Já que elas estão aí e nós submetidos a ela. Na hora que eu afasto, eu cometo um pecado que eu me desviei dela. E mais à frente, eles ainda dizem assim, para piorar a nossa situação, que nós abandonamos essas leis. E não satisfeitos, dizem ainda assim, que nós esquecemos essas leis. Se continuarmos estudando nas perguntas, vem a 625, onde nós vamos encontrar a única resposta que tem um único nome e uma única palavra, Jesus, o modelo e guia da humanidade. Mas ele veio para quê? Ele veio justamente para nos relembrar estas leis que estão na nossa consciência. Nós nos afastamos delas, abandonamos elas, esquecemos elas. E ele veio trazer as verdades do Pai para nos lembrar, para que nós retomemos o caminho na obediência a estas leis. Para que nós não nos sintamos culpados de nós mesmos, porque nós somos os próprios vilões. A infelicidade que nós estamos colhendo hoje é fruto de nós mesmos. A felicidade que nós colhemos é fruto da obediência a essas leis. Por isso que nós só somos felizes quando nós obedecemos às leis divinas. E é assim que a doutrina nos fala. É assim que Jesus nos orientou. É assim que ele nos disse. Conhecereis as verdades e ela vos libertará. Então nós, diante destas duas questões que o Livro dos Espíritos nos traz, sobre a questão da intervenção no Pai, nas coisas mínimas, que podemos dizer até, como se dizia, da punição que nós tínhamos, na realidade ele não interfere. Ele não julga. Poderia fazê-lo. Mas é uma regra clara, para possibilitar à criatura o mérito do seu próprio crescimento, do seu próprio progresso. Mas ele dá todas as condições para que a criatura possa crescer, para que nós possamos crescer, como o apólogo que Kardec fez. Deu tudo o que é importante.
que nós precisamos. E ainda colocou nas nossas consciências. E apesar disso, a gente começa a apagar, foge dela. Por isto que o grande convite que nós estamos recebendo é a viagem interior. Porque na autoiluminação nós vamos encontrar essas leis que não irão nos acusar, mas irão nos esclarecer, nos iluminar, para que nós possamos retomar o caminho. A vida é de escolhas. E as escolhas, no momento que nós estamos vivenciando, não podem ser mais equivocadas. Não há mais tempo para que os equívocos possam ser vivenciados na própria terra. A outra lei que nós temos, não é a lei de causa e efeito? Muito bem. O que é que nós falamos? Transição planetária, uma nova era para a humanidade, madrugada, aguardando. Isso não é verdade? Se perguntarmos assim aos espíritas, alguém vai dizer, você é trabalhador espírita? Sou. E ele pode até dizer, olha, lá no capítulo 20 do Evangelho, o espírito Constantino diz assim, espíritas, sois os obreiros da última hora. Enche o peito e diz, eu sou o trabalhador da última hora. Não é verdade? Todos nós não somos. Mas precisa uma reflexão, um discernimento sobre isso. O trabalhador da última hora é sinal que aquela hora vai acabar. Quando acaba, a outra hora é outra hora de outra coisa. Se quem planta colhe, e quem está vivendo a última hora quer o outro momento, o futuro não é aquele que nós vamos aguardar, mas o futuro é o presente, porque é a consequência do que você faz agora. Nós estamos vivendo a última hora, que não dá mais para plantar provas e expiações. Não dá mais. Bezerra falou em 18 de abril de 2010, no Congresso do Chico, não dá mais para voltar atrás, para retroagir. Passamos da meia-noite. Se queremos a primeira hora ou as horas subsequentes dessa nova era, nós temos que plantar agora a regeneração. Se nós não plantarmos regeneração, não vamos colher as próximas. Iremos colher, naturalmente, o que nós plantarmos. Se plantarmos provas e expiações, onde é que a gente vai colher? No mundo de regeneração não é compatível. Não tem como. É da lei. Aí depois nós vamos dizer que somos culpados? Está correto. Vamos culpar a Deus? Não. Porque as suas leis são claras. Ninguém colhe o que o outro plantou. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, são reflexões sobre essas duas questões que nós devemos fazer. Lembrando de que jamais o Pai intervém nos nossos atos. Respeita o nosso livre-arbítrio, que, entretanto, tem limites. Por isto que todo pecado é o excesso cometido. Foi guloso? O que é que acontece? Uma série de consequências. Se a gente é guloso, até a forma física modifica. Pode causar doença, etc. Eu não sou guloso. Eu vou entrar no outro extremo, que é a ausência da gula, e não vou comer. O que é que vai acontecer também? Vou entrar na inanição e vou morrer. Aonde é que está a felicidade? Nem ser guloso e nem deixar de comer. Porque esses são dois extremos. Se nós entrarmos neles, é o excesso, aí é que está a punição. Aí é que vem o problema. Está no equilíbrio. E é natural que para estar no equilíbrio precisa se escolher. O que é que eu quero? Ser mais guloso ou menos guloso? Ou eu quero viver? Eu quero dessa forma, escolho e vou andando assim, vou vivendo. Neste navegar sem chegar a esses extremos. Da mesma forma que está se falando da gula, se fala dos hábitos. Nenhum de nós nascemos para respirar fumaça. Isso é verdade? Quando aparece fumaça no ar, o que é que a gente faz? Problemas, começa a usar máscara, reclamar do governo, das atitudes, não é assim? Entretanto, muitos de nós vamos a alguns extremos. Não só respira, como traga a fumaça. O que é que acontece como consequência?
doenças. Pode dar um câncer de pulmão. Se dar um câncer de pulmão, será que está no processo reencarnatório? Não, está aqui, era um processo de colheita que eu fiz lá no passado. Precisamos pensar nisto. Porque as leis divinas não nos colocou para termos certos hábitos, certos vícios, com todo respeito àqueles que os têm, mas é preciso a gente repensar quando entendemos que somos espíritos imortais. Porque nós mesmos sabemos que somos imortais, mas não nos comportamos como tal. Nos comportamos muitas das vezes como mortais. A consciência da imortalidade nos dá uma outra visão, um outro comportamento, para que nós possamos assim trilhar de acordo com as leis divinas que nos orientam para o bem, para o nosso crescimento, para o nosso progresso. O Pai sempre amparando, olhando, colocando os sirineus no nosso caminho, para que nos alerte. Quando nós começamos a desviar, sempre tem uma luzinha que nos avisa. E dizendo, olha, prestemos atenção, para que nós voltemos ao caminho, já que estamos tão habituados a viver fora deste caminho. E o caminho é um só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Não tem outro. Ou nós estamos com Ele, ou escolhemos outros. Estar com Ele é plantar regeneração. É plantar progresso. É plantar um mundo melhor. Que nós possamos, assim, de estar sempre com Jesus conosco, para que nós possamos progredir com segurança, com certeza, sem vacilo, vivendo com o mal, mas sem coadunar-se com ele. É o desafio nosso. Estamos vivendo um momento em que a ausência do bem prepondera, mas que nós jamais nos coadunemos com esta ausência. Ao contrário, que ela não faça parte das nossas vidas, para que nós possamos praticar o bem. Eu estou terminando o comentário sobre as duas perguntas, porque é previsto que nós falemos um pouco sobre a efeméride, que foi uma decisão que a casa tomou para que nós, os espíritas, depois de 160 anos, que já é uma história, nós não esqueçamos daqueles que foram pioneiros, daqueles espíritas que nos antecederam e que tiveram, durante a sua vida, uma certa diferença. Porque ao descobrirem ou ao estudarem a doutrina espírita, mudaram as suas vidas e se dedicaram à doutrina, à sua própria divulgação pelos seus próprios exemplos ou pelos trabalhos realizados que deixaram. E nesta noite nós temos a figura de Dr. Silvino Canuto de Abreu. É um paulista que nasceu no mês de janeiro, dia 19 de 1892, e desencarnou com 88 anos, no dia 2 de maio de 1980. Alguns já ouviram falar, o seu nome, outros conhecem perfeitamente porque estudaram a história do Espiritismo, mas aqueles que não viram e aqueles que já conhecem, nós vamos relembrar um pouco. Aos 17 anos ele se formou em farmácia. Olha só, naquela época já era farmacêutico aos 17. Concluiu também medicina no ano de 1923 na mesma faculdade. Se formou em Direito, na que hoje é conhecida a Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, em 1916, e a sua época era a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Ele começou a advogar aos 22 anos de idade, teve um contencioso entre o Brasil e a Caixa Comercial e Industrial de Paris, e ele foi a pessoa designada para advogar pelo Banco do Brasil à época. Especializou-se em direito comercial, assuntos bancários e econômicos, e trabalhou para o Banco do Brasil e outros até o ano de 1932. Ele desempenhou vários cargos particulares no governo federal do nosso país. Ele esteve durante um ano no Extremo Oriente, pessoalmente lá em loco, para estudar os assuntos pertinentes à imigração oriental para o Brasil. E nós lembramos que nós tínhamos o Instituto do Açúcar, e também, lá anteriormente, quando ele criou a Comissão do Açúcar. Foi
um dos idealizadores desse projeto no Banco do Brasil. E que esses institutos, muitos deles, até no próprio governo Collor, foram retirados naturalmente da ação governamental. Mas teve, ao longo de um grande período, um papel importante, e ele foi um desses que participou desse projeto. Na medicina, ele escreveu muitos artigos, publicou durante 5 anos, de 1925 a 1930, inclusive com ideias já voltadas para a medicina social, que à época era uma novidade, né? Coisas que hoje está se observando, a medicina está buscando, e o próprio mundo está trabalhando nesses aspectos. Foi fundador e presidente da Associação Paulista de Homeopatia. Como clínico, nunca cobrou nada a respeito desse trabalho voltado à área da medicina, provavelmente porque os outros títulos certamente lhe davam condições de ter uma sobrevivência digna. Foi membro de várias entidades assistenciais, dedicou-se muito ao trabalho da criança, fundou no Rio de Janeiro muitos orfanatos, alguns orfanatos beneméritos. Então a gente observa que é uma pessoa que teve uma vida ativa, não só para si, mas também com a visão de humanidade, do próximo, trabalhando pelo país, buscando dar a sua contribuição, a sua participação como homem e como cidadão de bem. Na esfera dita teológica, pelos seus biógrafos, ele, desde 18 anos, empolgado com os estudos bíblicos, ele empreendeu estudos até nos evangelhos gregos. E, a partir daí, com base nisso, fez um manuscrito do Novo Testamento. Então, são espíritos que já vêm com as suas habilidades, as suas tendências, já programadas do alto para que possa contribuir naturalmente com a sua participação no meio social em que vive. Ele era profundo conhecedor da história do espiritismo no Brasil e no mundo. Ele, em 1936, fez vários artigos, abordou esses assuntos que haviam no movimento espírita, tanto no Brasil quanto fora, até o ano de 1895, mas uma coisa que ele se aprofundou muito, que ele observava e acompanhava, era justamente o papel que Bezerra de Menezes desempenhou, à sua época, à frente do movimento espírita no Brasil. Que o Bezerra, à época, ele teve um trabalho muito importante, porque a sua administração foi um ponto de inflexão no movimento espírita, que se encontrava à época conturbado, e ele, na realidade, é quem alinhou as coisas pela sua autoridade moral, por isso que a ele foi delegado, e dito assim: Bezerra, o que você fizer será feito. E a partir daí, realmente, a doutrina espírita e o movimento espírita, aos dias de hoje, assim estamos, graças a esse momento, onde ele conseguiu as coisas e o movimento veio crescendo até o dia de hoje. Em 1953, ele deu início, pelas colunas de um jornal chamado Unificação, que é da USE, ou seja, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, aonde ele fez a publicação de uma série de artigos com esse título aí, O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária. Isso ele fez até o ano de 1954. Isto porque ele, quando teve a primeira comemoração no evento dos 100 anos do Livro dos Espíritos, em 1957, ele fez publicar uma edição bilíngue da primeira edição do Livro dos Espíritos, que Kardec publicou em 1857. Depois, as obras que hoje nós conhecemos do Livro dos Espíritos, ela foi feita a tradução para o português e outras línguas em cima da segunda edição, aonde nós já tínhamos as 1018 perguntas, apesar de ter 1019 perguntas. Quem já estudou o livro vai observar que tem um determinado momento que pula-se uma pergunta, mas alguém vai dizer: isso foi erro de edição. Não, desde o início, não sabemos porquê. Assim fez o codificador e assim permanece até os dias de hoje. Tem-se enumerado 1019 perguntas, mas, de fato, nós temos 1018, não é, que são permanecidas aí para os nossos estudos e reflexões. Ao longo de sua vida laboriosa, de suas numerosas viagens para o exterior, ele fez uma biblioteca invejável. Durante a Segunda Guerra,
ele se tornou depositário de um acervo que talvez hoje só exista este acervo que ele é possuidor. Ele é depositário de documentos históricos que estavam no poder à época da sociedade que era responsável pelo movimento espírita em Paris, na França. E ele conseguiu fazer isso. Diz os biógrafos que ele, em determinado momento, uma pessoa chegou para ele e disse assim, olha, eu estou aqui porque nós tivemos uma comunicação mediúnica dizendo que tinha um brasileiro que viria aqui. A guerra estava começando e a informação que nós tínhamos é, se esse acervo, estas coisas ficarem aqui, durante a guerra, elas serão perdidas. E a informação espiritual que veio é para integrar. Ele levou um susto e foi entregue para ele. Ele guardou isso, trouxe, está até os dias de hoje sob responsabilidade da família e que no finalzinho que está próximo eu já comento o que é que está acontecendo atualmente. Passou seus últimos anos de vida entre seus livros e documentos, sempre ativo e interessado em tudo, e os espíritas muito lhe devem pelo muito que fez em favor da divulgação da doutrina e o esforço que ele fez em favor das pesquisas que hoje formam parte da história da doutrina espírita. Para finalizar, este acervo está sobre a detenção de de seus netos. Tem um instituto chamado Instituto Canuto Abreu. A FEB fez um convênio já há alguns anos com os seus familiares. E em São Paulo, na Lapa, nós temos um local que nós chamamos o Museu Espírita, que é da FEB, onde nós estamos trabalhando as instalações já para, em breve, nós recebermos as réplicas deste acervo, ou seja, as cópias desse acervo, já que ele é de propriedade da família e que, nesse acordo, a família cede para a Federação Espírita Brasileira a responsabilidade de ter toda essa documentação. Então, em breve, se Deus quiser, nós teremos esse acervo sob a nossa responsabilidade, não dos originais, mas das réplicas, que nós poderemos, assim, estudá-los, preservá-los, e, naturalmente, o futuro dirá com quem ficará estas partes que são justamente os originais. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que nós possamos, durante a noite, durante a semana, fazermos as reflexões sobre as lições que nós temos aprendido, sobre esta doutrina que resgata e revive o Evangelho de Jesus nos dias de hoje. Muita paz a todos. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.